Gostaria de saudar a você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, com a paz do Senhor Jesus. E também desejar a você um feliz ano novo. Assim, nós estamos agora contentes, graças a Deus, começando mais um ano. Com certeza, novo ano traz os seus próprios desafios, mas vamos estar orando, intercedendo uns pelos outros para que Deus nos sustente a cada um de nós, principalmente nós que estamos ativamente trabalhando na obra do Senhor. Série de lições novas, não é? A Santíssima Trindade é o tema deste primeiro trimestre, então um pouco de teologia, de explicações assim, não é, na Bíblia Sagrada sobre assuntos teológicos, e nós vamos estar, como de costume, apresentando neste trimestre ainda no canal 2 estilos de aula. Este que você tocou aqui é a aula tradicional do nosso canal, quando eu proponho um roteiro baseado no estudo da lição. Então eu não vou ler a lição com você, mas eu faço um roteiro que didaticamente cobre o material da lição, mas que é um pouco diferenciado do caminho e da forma de apresentação, e nós vamos continuar com esta maneira aqui. A segunda forma de lição nós faremos a comentada, mas eu vou ter uma tendência para o caminho da simplificada. Eu tenho uma enquete no meu canal, se você for lá nos posts, né, do canal, você vai ver e poder votar. Eu gostaria muito de escutar a você nesta enquete, uma vez que há um assunto teológico, eu acho que a simplificada, uma versão mais simplificada da comentada, seria mais próprio, ajudando a você que é professor para explicar estes temas na sala de aula. No entanto, se você prefere que seja uma aula comentada, de ler 100% a revista, não é? E está trazendo algumas coisas, acrescentando, como nós temos feito no trimestre passado, também fica à vontade de deixar o seu voto lá. Vamos ao nosso roteiro tradicional, a aula tradicional deste canal, e se você é novo por aqui, muito bem-vindo, e este roteiro está disponibilizado para você gratuitamente na descrição deste vídeo, tá? É só abrir lá, é um link, você pode abri-lo, vira um PDF, e você pode abaixar à vontade. Então, a lição de número 1, o mistério da Santíssima Trindade. Nós vamos dividir essa lição em 3 tópicos. Primeiro, vamos falar das 3 pessoas da Trindade, separados em uma essência. Segundo, vamos falar sobre a aparição histórica da Trindade. Neste tópico, eu vou falar que os 3 aparecem durante todo o tempo da Bíblia. A revelação progressiva da Trindade vai ser o terceiro tópico, também um assunto que o pastor colocou aqui para nós, a questão progressiva da revelação. E neste caso nós vamos observar que o foco de entendimento é que há uma pessoa da Trindade que é focada em cada parte desta revelação progressiva, e nós vamos estar estudando sobre isso. Então, o primeiro tópico, as 3 pessoas da Trindade, nós vamos entender que são pessoas separadas, mas uma só essência. E por mais que nós possamos explicar como o pastor fez bem na revista para nós, por mais que nós possamos, até alguns fazem algum entendimento, uma coisa humana, como a água, né, que tem uma mesma essência, mas pode aparecer em 3 estados, por mais que você possa tentar explicar de várias maneiras, a realidade é simples e é o título da nossa lição. Deus ser assim é um mistério. É um mistério e só tem até um certo lugar onde nós podemos entender. A partir daí, a nossa realidade impossibilita o nosso entendimento. Então, aquilo que nós entendemos, mesmo sem entender em totalidade, nós somos chamados a crer. Então, nós cremos em um Deus que se apresenta em 3 pessoas. E são distintas e as 3 separadas, como nós vemos, inclusive, no texto do estudo da lição, né, da leitura bíblica em classe, que é o evento onde as 3 pessoas aparecem simultaneamente, no contexto, inclusive, físico, se eu posso dizer, porque Jesus estava aqui na Terra. Então, acerca do Pai, neste tópico nós vamos falar do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Acerca do Pai, eu vou ler com você. Gênesis 1, de 1 a 3, diz o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, o que nós vemos neste texto aí é o princípio da criação, mas o pastor nos chamou a atenção, né, no comentário que nós temos aqui, ele nos chamou a atenção de que este Deus, no princípio criou Deus. Quando nós olhamos a língua original de escrita, este Deus aparece como deuses, ou seja, num plural, né? No plural de Deus. E é
uma questão muito forte, principalmente para o povo judeu, que vê Deus como único, né? Por que a escritura estaria escrita no plural aí? Nós entendemos, claro que não deixa de ser mistério esta compreensão, mas nós vemos aí claramente uma referência a uma pluralidade. E logo no segundo versículo nós vemos também a pessoa do Espírito de Deus pairando, né, sobre a face das águas. Então estas duas menções, então nós já vemos aí a pessoa do Pai, mais uma luz para a separação. É um Deus, mais uma separação de três pessoas. O segundo texto é Gênesis 11:7, que diz o seguinte: Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Então, a mesma tipo de referência que eu fiz acerca do plural, né? Então, neste momento aqui, é o momento da Torre de Babel, que nós estamos vendo aqui. Então, Deus fala isso, desçamos. O Senhor disse no versículo 6, e agora ele conclui, né, no sentido de agir, de descer, mas quando ele diz descer, ele não diz eu descerei, ele diz desçamos. Então, estas colocações são misteriosas para os judeus, também, de certa forma, misteriosas para nós, mas ao nós observarmos, nós vemos que há uma separação, há uma interação de pessoas, mesmo sendo um próprio Deus. E João 3,16, um texto conhecido nosso, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí não só está a pessoa do Pai como central, como aquele que amou o mundo, não é isso? Este Deus aí refere-se a Deus Pai, no entanto, está mostrando a presença do seu Filho unigênito. Então, assim como no primeiro capítulo de Gênesis nós mostramos a pessoa de Deus e a pessoa do Espírito Santo, nomes separados, pessoas separadas, aqui estamos mostrando a pessoa de Deus e a pessoa do Filho, no caso de Jesus, como pessoas separadas, mas dando uma luz a versículos que mostram essa pluralidade, não é? Que são bem interessantes para nós observarmos. Então, olhamos para a primeira pessoa da Trindade, o Pai, a segunda é o Filho. João capítulo 1, vamos ler o versículo 1 e 2, depois o 14. Diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e o Verbo, versículo 14 agora, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o que nós vemos aqui é que este princípio que o versículo de João 1 diz é a criação, e a prova disso está no versículo 3. Nós não lemos, mas está lá, tá? Então, este princípio é a criação, e o verbo é uma palavra espiritual, uma expressão espiritual para a pessoa de Jesus. Nós sabemos que este verbo que se fez carne foi Jesus que foi encarnado. Então, nós vemos aí vindo a aparição do Filho com um vocabulário espiritual. Este Filho, segundo o texto bíblico aí de João, já era no princípio, ou seja, ele já existia antes do nosso princípio, do princípio da criação, portanto, ele é Deus, ele é eterno. Ele diz, inclusive, ele era Deus, não é assim? Ele era Deus e ele estava com Deus. Então, se alguém só é Deus, é um só, mas ele era Deus, ou seja, uma essência com Deus, mas ele estava com Deus, então ele estava com Deus Pai, porque este que está sendo apresentado é o Verbo. Da mesma maneira, nós vemos duas pessoas ao mesmo tempo sendo Deus. Então realmente é mistério, mas nós já conhecemos e reconhecemos este mistério e acreditamos por fé. Glória a Jesus, e graças a Deus um dia chegaremos lá, e assim como ele é, diz a palavra, nós o veremos. Lucas capítulo 2, versículos 7, 10, 11 e depois do 25 a 32, nós vamos ver a descrição da vinda do Filho, agora uma descrição humana. Diz: e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. E o anjo lhe disse: não temais, porque aqui eis que vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele.
e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. Então nós vemos aí, né, o evento do nascimento de Jesus e a apresentação dele com esta participação de Simeão, que é alguém que cria, que esperava, né? E que tinha um relacionamento com Deus, de forma que o próprio Espírito de Deus lhe fez entender que, na sua vida, ele haveria de ver o Cristo, o Messias, e assim o foi. Glória a Deus. Então está aí a aparição do Filho. Falamos do Pai, desde o Gênesis, que, claro, Deus não apareceu ali, mas para nós, no contexto da nossa criação, a nossa existência começou ali. Reconhecemos o Pai, agora reconhecemos o Filho, e por fim vamos falar da pessoa do Espírito Santo. João capítulo 14 e versículo 16 diz: E eu rogarei ao Pai. A quem Jesus está rogando? Ao Pai. Isso aí. E ele vos dará outro consolador. Por que ele está dizendo outro consolador? Porque ele, Jesus, está aqui, ele é este consolador no tempo que estava aqui. Então, outro consolador, para que fique convosco para sempre. Com quem ele está falando? Com a igreja, com os que são seus seguidores, com os seus discípulos. No contexto da igreja, o Espírito Santo ficaria, e agora já fica, conosco sempre. Desde o dia de Pentecoste até o dia do arrebatamento da igreja, o Espírito Santo estará com a igreja, com todos aqueles que em vida estão aqui na terra, têm a presença do Espírito Santo, aqueles que são salvos. Lucas capítulo 24, 49, diz o seguinte: Jesus mais uma vez, mas agora já ressuscitado. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Veja aí mais uma vez, a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E nós já conhecemos a história, em Atos capítulo 2, que este revestimento veio do derramamento do Espírito Santo, que veio para ficar. Então nós vemos mais uma vez as três pessoas no contexto da explicação de Jesus. Ele está dizendo do projeto do Pai. Ele diz: esta promessa sobre o derramar do Espírito Santo não é minha, mas o meu Pai vos deu. A verdade é que até Pedro menciona um texto central para isso, de Joel. Então, Deus deu a Joel esta palavra profética acerca do derramamento do Espírito nos últimos dias, e Jesus disse que agora chegou o tempo, está bem próximo deste tempo dele cumprir, de enviar a promessa. Ele enviaria a promessa que o Pai fez para o seu povo, e a promessa, o cumprimento dessa promessa está na pessoa do Espírito Santo, que este revestimento de poder significa. Vamos a Atos capítulo 2, não podia ser diferente, quando ele aparece na realidade nossa da igreja. Atos capítulo 2, 1 a 4, diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então nós já conhecemos este texto e este contexto e sabemos que esta é a chegada ou o aparecimento para a igreja no contexto de vir e ficar, pela palavra de Jesus que nós já lemos, glória a Deus, da pessoa do Espírito Santo. Então entendemos as três pessoas da Trindade, as suas aparições, algumas nuances de versículos que mostram juntos, não é? Até os interessantes de Gênesis mostrando o plural e tudo isso. O segundo tópico, nós vamos olhar para a aparição histórica da Trindade. Os três em todos os tempos foi a minha definição deste assunto aí. Por quê? Porque eu vou dividir em três subtópicos. Primeiro, no passado, o Antigo Testamento. Eu vou provar para você pelos textos bíblicos que os três, ou as três pessoas da Trindade estão nas páginas do Antigo Testamento. No presente, eu vou chamar de presente o tempo do Novo Testamento, neotestamentário, portanto, né, até inclusive o tempo que nós estamos, e vou mostrar nas páginas bíblicas também a presença dos três. E no futuro, e eu vou chamar de futuro,
o Apocalipse, porque seguramente este não aconteceu ainda. Então nós vamos estar lendo no Apocalipse textos que vão mostrar as 3 pessoas da Trindade num contexto do futuro. Letra A, ou primeiro subtópico, no passado, Antigo Testamento, Gênesis 1 e 2, já lemos esse, mas vamos passar rapidinho por ele para nos lembrar. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, estou mostrando aí, num texto do Antigo Testamento, a pessoa escrita, explícita do Espírito de Deus. João capítulo 1 e versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós vemos a menção aí no Novo Testamento. E se você lembra do contexto que a gente leu há pouquinho tempo atrás, João 1 e 2 fala do verbo. O verbo se fez carne, que estava com Deus, que era Deus, lembra disso? Este verbo, no 14 nós lemos, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, foi feito em carne, está entre nós. Sabemos claramente que o texto está falando da pessoa de Jesus. Então, este texto está falando de Jesus, mas no versículo 3, com o mesmo contexto do verbo, está falando do verbo, ok? O versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O que é isso, se fazer coisas feitas? Da criação. Nós mencionamos que o princípio que está se referindo aí é o nosso princípio, no melhor sentido, o princípio da criação do mundo, não é? Porque é o tempo onde, de referência para nós, de um princípio. Deus é eterno, ele estava antes, né? Ele já era, por isso diz do verbo que ele era. Então aí nós aprendemos o quê? Que Jesus foi uma parte ativa na criação. Nós vimos em Gênesis a pessoa do Pai, ainda que mencionando um nome plural. Nós vimos a pessoa do Espírito Santo em volta das águas. E nós vemos agora, mesmo que o texto esteja no Novo Testamento, mas uma referência da pessoa de Jesus participando muito ativamente da criação. Êxodo capítulo 31 e versículo 3. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência, em todo artifício. Então, mais uma colocação, mais uma delas, né? Há várias. Da pessoa do Espírito de Deus no contexto do Antigo Testamento, e está aí ele capacitando extraordinariamente, né, estas pessoas que estavam sendo eleitas para um trabalho específico do tabernáculo. Daniel capítulo 3 e versículo 25 respondeu e disse: eu, porém, é o rei, não é? Vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Ele é um homem pagão. Este rei ali de Babilônia condenou aqueles 3 jovens à fornalha de fogo ardente, mas em vê-los ali dentro daquela fornalha, então ele não viu 3 homens, os quais ele mandou lançar, mas viu um quarto. E a semelhança que ele pôde contemplar daquilo que ele conhece ou reconhece era algo divino, era algo sobrenatural. E este homem que estava ali, nós cremos que seja a pessoa de Jesus, não é? Que estava junto com aqueles jovens. E então nós vemos a presença das 3 pessoas no Antigo Testamento. No presente, ou contexto do Novo Testamento, vamos usar o texto que a lição nos presenteou, é o centro, né? O estudo, Mateus capítulo 3, eu vou ler só o 16 e 17, que diz: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então nós vemos nesta cena ímpar para nós no texto bíblico as 3 pessoas numa só cena, numa só tempo, não é? A pessoa de Jesus sendo batizado, o pastor explicou bem sobre isso para nós no comentário, não é? A pessoa do Espírito Santo representada naquela pomba, e também foi muito interessante, né? Eu penso que eu vou ler este versículo aqui, que foi um marco para João Batista,
quando Deus diz que ele saberia que seria o Cristo, aquele sobre quem ele visse o Espírito Santo descer. E aí ele viu em forma de pomba o Espírito Santo descer sobre Jesus. E a terceira pessoa, que é a primeira da Trindade, que nós chamamos assim, mas a pessoa de Deus Pai, então fala audivelmente para que todos possam escutar. Mateus capítulo 28, versículo 19. Estes dois textos aí o pastor também nos concedeu na lição. Diz, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós aprendemos de Jesus o mandamento de batizar as pessoas. E este batismo é um batismo confissional desta fé, né, em Jesus, deste Novo Testamento no seu sangue que ele apresentou. Então, este batismo confissional, glória a Deus, é apresentado, é feito, não é? No nome das três pessoas da Trindade. Estes três são um Deus. Então, nós vemos estes nomes, estas pessoas representadas aí no nosso tempo do Novo Testamento. Nós sabemos que nós reconhecemos neste tempo presente as três pessoas e o texto bíblico está corroborando com isso. A mesma coisa a bênção apostólica. Paulo, quando impôs aquela bênção apostólica, quando falou, trouxe, apresentou a bênção sobre a igreja, ele da mesma maneira que Jesus o mandou no batismo, ele o fez no nome das três pessoas, dizendo a graça do Senhor Jesus Cristo, está aí Jesus, e o amor de Deus, está aí Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo, está aí o Deus Espírito, sejam com vós todos. Amém. No futuro, o Apocalipse, então vamos ver se as três pessoas estão presentes neste futuro. Apocalipse capítulo 4, versículo 5 diz, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Quando você lê estes 7 num contexto apocalíptico, então nós entendemos o 7, aquilo que ele significa na numerologia bíblica, que trata-se da perfeição, a perfeição do Espírito de Deus estava ali presente, mas mesmo que você não queira aceitar isso, é o que é, mas nós temos outros textos que o Espírito de Deus aparece. Mas este é um, O Espírito de Deus estava ali naquele lugar, está apresentado neste versículo. Capítulo 5 de Apocalipse, versículo 6 diz, e olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. Quem seria este cordeiro que parecia morto e que tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra? Então, este cordeiro que havia sido morto, que estava ali no meio do trono, é Jesus. Então, está aí a pessoa de Jesus. É Jesus quem está falando com João. Eu podia ter vários textos aqui, mas selecionamos este para que você veja a pessoa de Jesus aí. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, diz, e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Quem senta-se no trono branco para julgar todos? É o Pai. O trono branco é o trono pertencente ao Pai. Se nós vamos ler o contexto, nós vamos aprender isso, mas está aí a pessoa do Pai, que é aquele que vai julgar. Apocalipse 21, 22 e 23, diz, e nesta cidade, na nova cidade que nós moraremos, uma cidade espiritual, não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então veja a menção das duas pessoas, a pessoa de Deus, Pai, que nós conhecemos, e do Cordeiro. E versículo 23, e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Do mesmo jeito que o 22, o 23 mostra, ou fala, melhor dizendo, a glória de Deus, Pai, e o Cordeiro como lâmpada. Claro, nós estamos falando da mesma maneira, é João vendo da maneira que Deus o permitiu, esta realidade espiritual do Apocalipse, que retrata, revela o nosso futuro, o futuro no sentido da humanidade até o tempo final. E Apocalipse 22 e 17, então nós já vimos aí a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, do Cordeiro, claramente, Versículo 17 diz, e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem, e quem tem sede,
e quem quiser tome de graça da água da vida. Então eu coloquei aí o Espírito com E maiúsculo, trata-se do Espírito de Deus. Ele junto à esposa, que é a igreja, diz vem. Né? Então nós vimos aí textos que comprovam a aparição ou a contextualização das três pessoas da Trindade num contexto de futuro, que nós, para ser bem explícito que está no futuro, usamos o livro do Apocalipse. Terceiro lugar, e bem interessante na aplicação sobre isso, nós não vamos falar da aplicação disso hoje, mas usamos muito na sala de aula e no estudo, né, da palavra de Deus. É a revelação progressiva da Trindade. E falando em progressiva, o foco vai ser em um. O interessante disso é que no tempo da lei, este é o primeiro subtópico, o foco está no Pai. Na plenitude dos tempos, o foco vai estar no Filho. E na era da igreja, o foco vai estar no Espírito Santo. Então, o que é interessante para nós é que no período do Antigo Testamento, o Pai era o foco e muitos até, por causa disso, não reconheciam ou não tomavam tanta atenção naquilo que foi revelado ou no que estava presente, inclusive, do Filho ou do Espírito Santo. Então, Deus decidiu para o plano de salvação da humanidade, porque todo o problema começou no Éden, quando o pecado entrou neste mundo. Logo ali Deus intervém com uma promessa, nós já temos estudado sobre isso, e ele então começa a trazer este plano de salvação, e esta salvação ela é trazida para nós, a sua revelação, de uma forma progressiva. E neste contexto do Antigo Testamento, a figura da salvação está no Pai. Mesmo que haja uma simbologia, você vai dizer, olha, o Filho era simbolizado através dos sacrifícios, é verdade. Sem derramamento, diz o Pai, de sangue não há remissão dos pecados, mas o foco de quem deu a lei a Moisés, e até você vai ver as pessoas ali falando com Jesus, és tu maior do que Moisés, a quem Deus, porque o foco da divindade era Deus. E quando Jesus apareceu, ele disse, eu conheço o meu Pai, né? Eu vim fazer a sua vontade, porque ele estava agora revelando o mistério que estava escondido, aleluia, a vinda de Cristo para agora não só cobrir o pecado, mas perdoar o pecado do homem. No entanto, porque falamos de progressiva, vamos ficar aí, né? No tempo da lei, o foco era no Pai. Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao 3, diz o seguinte: então falou Deus todas estas palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então, esta pessoa deste Deus que está falando com Moisés, que está dando a Moisés e ao povo a sua lei, e o contexto do Êxodo 20 é as tábuas, né, das leis, são os 10 mandamentos, este contexto aí. Quem deu a lei a Moisés, como nós até mencionamos aqui, é a pessoa de Deus Pai, o foco do Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 1, versículo 32 e 33, diz o seguinte, mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vós deveríeis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Então a presença de Deus, quem é este Deus? Deus Pai, foi com eles naquele deserto, naquela travessia, naquele tempo de livramento do Egito. Então o povo de Israel, o povo de Deus, reconhecia Deus Pai como este Deus, né? Ele se apresentou no capítulo 20, né? Nós vemos aqui, eu sou o Deus que vos tirei da terra do Egito, e agora ele faz lembrar em Deuteronômio, olhando para trás na história, que este Deus esteve com eles em todo o caminho, até o momento, vamos nos lembrar aqui, que ele se cansou, no melhor dos sentidos, da incredulidade de todas as coisas que o povo estava fazendo, e disse, não vou mais. Foi quando Moisés rogou a Deus e disse, sem a tua presença não me faça, não é, seguir adiante. Jeremias capítulo 11, vamos dar um texto aí do contexto do tempo profético dos profetas, não é? Versículo 1 ao 4, a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo, que Senhor é este? É Deus Pai. É Deus Pai que dava aos profetas a sua revelação, as suas palavras. E aí Jeremias segue dizendo,
por parte de Deus. Era o Senhor dizendo por ele: ouvi as palavras deste concerto e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras deste concerto que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz e fazei conforme tudo que vos mando, e vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós por Deus. Então está aí Deus, né, fazendo lembrar tanto tempo depois, né? Não foi no contexto ali de Deuteronômio que Moisés ainda estava lembrando ao povo, não. Agora, tanto tempo, tantas gerações depois, já tanto tempo dentro da terra prometida, mas se lembrando do concerto que eles estavam falhando para com Deus, quando Deus se fez o seu Deus e eles foram o seu povo. Quem é este Deus? É Deus Pai. Então, o foco do Antigo Testamento está na pessoa de Deus Pai. No entanto, a Bíblia fala de um tempo chamado a plenitude dos tempos, aleluia, que foi quando Jesus veio. Gálatas, capítulo 4, em versículo 4, nós já vemos a narração de Lucas, não é? Nós já vimos a palavra de João, que foi uma palavra, uma descrição espiritual, mas este texto é bem interessante, de Paulo, que diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Mateus capítulo 4, versículo 23, então nos lembramos agora do nascimento de Jesus na plenitude dos tempos, e a partir deste momento o foco, aleluia, da palavra, desta revelação aqui, está na pessoa do Filho. Deus continua presente, aleluia, mas o foco está na pessoa do Filho. Mateus capítulo 4, versículo 23 diz: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, a obra, o ministério de Jesus é centralizado nessas três palavras: ensino, né? Pregação e a cura, então, para mostrar sinais para que as pessoas pudessem crer, segundo as suas próprias palavras. Então, esta foi a obra terrena de Jesus, para além daquilo que ele fez, né? Foi a cruz. E nós vamos ler também Lucas capítulo 4, versículo 17 a 21, que diz: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então o que nós vemos aí? Nós vemos Jesus dizendo: eu sou aquele que é ungido pelo Espírito de Deus, eu sou aquele que trouxe o cumprimento destas escrituras, desta promessa que estava nos profetas, no caso aí, explicitamente em Isaías, tornou-se realidade hoje. O foco do povo de Deus, que neste tempo, o foco aí era a nação de Israel, deveria olhar para Jesus, porque ele era o cumprimento. Veja aí, nós estamos falando de uma revelação progressiva, né? Não só das pessoas da Trindade, mas eu mencionei no princípio aqui, de um plano de salvação. Então, Deus foi aquele que trouxe a primeira provisão de perdão, que era provisória, que nós aprendemos ali no contexto do Antigo Testamento. A lei que mostrava a moral de Deus, a justiça de Deus, apontava para a justiça de Deus, bem como para a realidade do pecado do homem, uma provisão através daqueles sacrifícios, mas agora esta lei não só simbologicamente apontava para Cristo, mas agora ele estava dizendo ali: eu sou o cumprimento destas profecias. Então, nós vemos que a partir do Novo Testamento, o foco, não é, da revelação da salvação está na pessoa do Filho. O terceiro tempo, a terceira era que nós usamos aqui, seria a era da igreja, onde o foco vai estar no Espírito Santo. Está o Filho presente? Claro que está. Ele ainda existe? Ele está fazendo algo? Claro que está. Está o Pai presente? Claro que está. Nós aprendemos aqui que até no Apocalipse, em toda a realidade futura, os três estão em atuação. No entanto, no tempo da igreja,
que é o que nós estamos vivendo, no caso, desde Atos até, como nós dissemos, o arrebatamento da igreja. Esta seria a era, o tempo, a dispensação da igreja. O foco dela está no Espírito Santo. Nós já lemos um texto aqui de Jesus falando, né? Jesus falando que ele iria, mas que enviaria este outro Consolador que estaria conosco. E este é o ponto. Jesus partiu. Jesus não está aqui na terra conosco, mas o Espírito está. Ele não está em carne como Jesus esteve, mas está no contexto da igreja, no contexto de cada salvo. Atos capítulo 1, versículo 8, diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. É Jesus dizendo, ele já está ressuscitado, a ponto de ascender ao céu, e deixou essas palavras, e diz: este Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então Jesus, que já tinha prometido a promessa do Pai, ele diz: eu vou enviar a promessa do Pai, que sejais revestido de poder, já tinha falado que enviaria o Espírito Santo para estar conosco, e muitas outras coisas que nós estudamos, inclusive no trimestre passado, né? Então agora ele diz, como últimas palavras para este momento de receber o Espírito Santo, ali foi a despedida que eles por último viram a Jesus ascender aos céus e foram para o cenáculo onde eles haveriam de conhecer experimentalmente o que este revestimento de poder significava. A manifestação e a vinda do Espírito Santo para estar com a igreja. Então, qual foi a última palavra neste contexto de despedir a Jesus e vinda do Espírito Santo? Ele diz: vocês vão receber a virtude dele, que vai vir sobre vós. E ela é para que vocês testemunhos. Ou seja, Jesus vincula aí a vinda, o receber desta virtude do Espírito Santo para uma missão. Esta missão é testemunhar sobre ele, testemunhar da sua ressurreição, testemunhar do pacto no seu sangue, tudo aquilo que Jesus, como foco da plenitude dos tempos, veio fazer, e ele cumpriu até quando ele disse: está consumado. Toda a escritura sobre ele escrita estava cumprida, e quando a última coisa que estava profetizada se cumpriu, Jesus pôde render o seu espírito, dizer: está consumado. Então terminou esta obra. Agora igreja seriam testemunhas desta pessoa, deste evangelho de Cristo Jesus, e aquele Deus que estaria com eles presente está na pessoa do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 13, em versículo 2 diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. A Bíblia não diz claramente como foi. Não disse se foi uma palavra profética na igreja. Não disse se foi o Espírito Santo falando ao coração do líder da igreja diretamente. Nós que temos experiência sabemos que o Espírito Santo pode nos dar direção específica direto à nossa vida, ao nosso coração, e que nós reconhecemos que não é um pensamento humano, mas a voz do Espírito Santo de Deus. E isto foi vivido todo o decorrer do texto de Atos dos Apóstolos, mas vemos algumas, vamos deixar pouco mais suficiente, clara a palavra aí, dizendo que foi o Espírito Santo quem mandou, no contexto daquela igreja de Antioquia, separar aqueles dois homens para a obra missionária transcultural, inclusive. Atos capítulo 15, versículo 28 e 29, diz: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Quem está falando é Tiago, como a pessoa que dirigiu ali aquela reunião ou de anciãos e apóstolos ali em Jerusalém, o concílio de Jerusalém, capítulo 15 de Atos, e algumas pessoas foram ouvidas neste contexto aí, e houve uma decisão final, a qual foi escrita para se enviar como resposta à igreja. E veja que a colocação da liderança daquela reunião foi em dizer que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, não é só nós
guiados pelo Espírito Santo ou tendo a presença do Espírito Santo conosco, mas havia uma certeza espiritual de que o Espírito Santo tinha não só guiado a direção daquela reunião para que chegasse a esta conclusão, mas concordado, né? Também volto a dizer, aqueles que têm experiência com isso sabem que quando, às vezes, são contextos de reuniões assim mesmo, de convenção, onde algumas coisas estão sendo debatidas, situações doutrinárias, como foi o caso desta reunião aqui, era um assunto doutrinário. Então, muitas vezes, se vai por um caminho e se sente espiritualmente que não é o caminho que o Espírito de Deus deseja. Aleluia. Então, essa direção, explicitamente em Atos dos Apóstolos, sabia que o Espírito Santo estava corroborando não só pelo que aconteceu na reunião, mas com o final, o resultado que foi entregue. E a verdade foi que aquele parecer trouxe muita alegria, não é? Trouxe uma alegria à igreja, trouxe uma realidade segura doutrinária que era de Deus, aleluia, e foi uma bênção. E estava sim o Espírito Santo corroborando com eles, e nós vemos esta palavra claramente. Então, está aí uma explicação curta, mas da revelação progressiva. Espero que tenha sido uma bênção para você e possa ajudar alguma coisa na sua sala de aula como recurso, esta aula, e espero você na lição número 2. Amém.